Pela segunda vez nessa temporada, o Galatasaray derrotou os campeões da Premier League, o Liverpool. Para um time fora das 5 grandes ligas, isso é muito impressionante. Poucos acreditavam que eles chegariam tão longe, mas estão superando as expectativas. Isso levou muitos a perguntar: o que está acontecendo com o Galatasaray? Vamos discutir isso. Os turcos venceram o jogo de ida contra o Liverpool e agora estão próximos das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA. Se concluírem o trabalho na Inglaterra em poucos dias, será a primeira vez em mais de uma década que chegam às quartas de final. Você lembra como chegaram aqui? Na fase de grupos, eles derrotaram o Liverpool, venceram os matadores de gigantes Bodo Glimt, bateram os gigantes europeus Ajax e seguraram os gigantes espanhóis Atlético de Madrid em um empate. Depois, nos playoffs, eles foram sorteados para enfrentar os gigantes italianos Juventus. E poucos acreditavam neles antes desse confronto, mas eles foram lá e deram um grande recado no jogo em casa, simplesmente aniquilando a velha senhora por 5-2. Naquele momento, estavam no topo do mundo e muitos se perguntavam o que ocorria com eles, mas o jogo de volta trouxe dúvidas. O Gala quase perdeu a classificação, permitindo que a Juventus, mesmo com 1 a menos, empatasse nos 90 minutos e levasse o jogo para a prorrogação. Ainda assim, devemos reconhecê-los por manterem o foco e mostrarem personalidade. Marcaram 2 gols na prorrogação e garantiram vaga nas oitavas de final. E agora eles garantiram uma vitória no jogo de ida contra o Liverpool, inclusive sem sofrer gols, exatamente como fizeram quando se encontraram na fase de grupos. Muitos que viram o jogo diriam que os Reds tiveram sorte de deixar Istambul com só 1 gol de desvantagem. O início foi instável, mas o Galatasaray se recuperou e pressionou intensamente os gigantes ingleses. O Gala teve mais gols esperados e desperdiçou menos chances, então o resultado não foi sorte. Eles mereceram a vitória e estão se destacando tanto na Europa quanto no campeonato. O Galatasaray lidera a Superliga Turca, 4 pontos à frente do rival Fenerbahçe e caminha para conquistar o campeonato pela 4ª vez seguida. Se quiser falar de fase, eles estão entre os times mais em forma da Europa atualmente. Eles só não venceram 2 dos últimos 10 jogos, incluindo 1 contra a Juventus, mas se classificaram mesmo assim. Muito se fala de Arsenal, Bayern de Munique e Manchester City, mas o Galatasaray também pode conquistar a tríplice coroa europeia nesta temporada. Eles ainda estão na Copa da Turquia e têm uma vantagem confortável no topo da tabela da Superliga. Simplesmente não há momento melhor do que agora para ser torcedor do Galatasaray. Os jogadores deles também impressionam. Victor Osimhen é o 4º em gols e o 3º em participações na UEFA Champions League nesta temporada, além de 5º em participações na Superliga Turca. Mauro Icardi está em 3º em gols na liga. Barış Alper Yılmaz é o 2º em assistências na liga. Leroy Sane lidera em grandes chances criadas na primeira divisão turca. O goleiro Gushan Shakir é o 2º em jogos sem sofrer gols e lidera em percentual de defesas na liga nesta temporada. Então não só o clube está em um bom momento, como os jogadores também estão individualmente dando muita alegria aos torcedores. Eles estão fazendo um ótimo trabalho e evitaram que o time dependa de um só jogador. Mas como melhoraram tanto? O que mudou para eles? Já vamos falar sobre isso. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e não perder nosso conteúdo incrível. Pronto, agora, voltando ao vídeo, um dos motivos do sucesso do Galatasaray nessa temporada são os negócios feitos no verão. Eles garantiram Victor Osimhen em definitivo, mesmo com chances baixas. Muitos achavam que ele iria para um clube maior em outra liga após o empréstimo. Ainda assim, conseguiram convencer o atacante nigeriano a ficar no clube, onde tem sido fundamental até agora. Eles também contrataram Wilfried Singo e Ismail Jacobs do AS Monaco e o Gurkan Kakir do Trabzonspor na janela de verão. Cada um desses jogadores foi fundamental para o clube até agora. Além de gastar, fizeram negócios astutos, trazendo lendas experientes de graça. Eles trouxeram Leroy Sané do Bayern de Munique e Ilkay Gundogan do Manchester City, 2 grandes jogadores que elevaram o nível e a mentalidade do time, mas não descansaram sobre os louros. Eles notaram o desempenho ruim na Liga dos Campeões no início da temporada e, por isso, reforçaram o elenco ainda mais na janela de inverno. Eles trouxeram Noah Lang do Napoli, Jasper Espridia do Girona e Sacha Boey do Bayern de Munique, todos por empréstimo e em pouco tempo. Já começamos a ver o impacto desses novos jogadores no time, então a boa fase deles não é por acaso. O planejamento cuidadoso e intencional os trouxe até aqui e pode levá-los ainda mais longe. Grande mérito também aos torcedores. O estádio Galatasaray é um campo difícil para qualquer time graças à torcida, por isso suas melhores atuações costumam ser em casa. Torcedores sempre parecem o 12 e o jogador.
O Galatasaray perdeu apenas um dos últimos 13 jogos em casa e atualmente está em uma sequência de 8 jogos invicto diante de sua torcida. Eles transformaram o estádio em um refúgio para si mesmos, enquanto ao mesmo tempo o tornam um inferno para os adversários, e isso contribuiu muito para o ótimo desempenho deles nessa temporada. Mas até onde eles podem melhorar? Essa é a grande questão agora. Acreditamos que o próximo jogo de volta contra o Liverpool trará respostas. Será que conseguirão ir a Anfield e manter a vantagem? Se eles conseguirem evitar a derrota contra o Liverpool pela terceira vez nessa temporada, isso os colocaria nas quartas de final e a temporada deles começaria a parecer realmente muito boa. E seria uma história tão bonita. Eles ficaram em 20º lugar na liga, com saldo de gols negativo e só um ponto acima da zona de rebaixamento. Mas eles derrotaram a Juventus e também podem eliminar o Liverpool. Sejamos realistas, pedir que o Galatasaray vença a Liga dos Campeões é muito difícil, especialmente com o desempenho de times como Bayern de Munique e Arsenal. Chegar às quartas da Liga dos Campeões, vencer o campeonato e a Copa Doméstica tornaria a temporada uma das melhores em anos. Uma temporada assim pode ajudar na janela de transferências de verão, atraindo novos jogadores ou mantendo os bons que já possuem. Se quiserem evoluir, precisam trabalhar em manter a cabeça fria na defesa, especialmente antes do jogo de volta contra o Liverpool. Eles frequentemente cedem grandes chances por erros bobos na defesa, o que já lhes custou caro. Se eles realmente quiserem manter essa forma incrível e talvez fazer história, então precisam reduzir os erros na defesa ao mínimo possível. Eles também precisam garantir que não vão perder a cabeça no jogo de volta, como fizeram contra a Juventus, porque desta vez talvez eles não consigam se recuperar disso. Agora queremos ouvir de vocês. Até onde acham que o Galatasaray pode ir na Liga dos Campeões? Conseguem evitar derrota em Anfield? Ganham a Superliga e a Copa da Turquia? O que vocês acham que é o principal motivo por trás da fase atual deles? Comentem e conversem com a gente. Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Além disso, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!